Alô pessoal, esse vídeo aqui é para fazer algumas correções e também para mostrar para vocês coisas novas que nós recebemos com muito carinho. Nós vamos mostrar para você aqui nesse vídeo e recomendar a leitura. Amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma leitura que eu comecei a fazer e vou recomendar a você também que faça, quando possível, adquira esse livro, que é o Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro. Mais um livro do nosso amigo Fernando Galuppo, ele que é o autor de grandes obras sobre a história do futebol envolvendo a comunidade italiana em São Paulo, livros sobre o Palmeiras e sobre o Juventus. O Glórias de um Moleque Travesso, ele é um dos coautores. E nessa nova obra, o Galuppo traz muita coisa importante sobre a influência italiana no futebol. Não só na criação, na fundação de clubes como o Palmeiras e o Juventus, mas também a participação de técnicos italianos no Brasil, jogadores italianos, visitas de clubes italianos no Brasil, excursões, resultados dessas partidas, alguns depoimentos também de figuras marcantes. A presença também na cultura, envolvendo atividades sociais, atividades cívicas, literatura, filmes sobre futebol, jornalistas esportivos de ascendência italiana, enfim, tudo isso e muito mais é que você encontra nesse livro aqui. E é claro que a parte que nos toca bastante, olha só, o Juventus é uma presença importante, porque é um clube que, embora não seja um clube étnico, não seja um clube para a colônia italiana, como é o caso do Palmeiras, é um clube que tem sua origem em operários de uma empresa de origem italiana, né? Então não só os operários têm uma ascendência italiana, a grande maioria deles, como também os patrões, falando da família Crespi especificamente, são pessoas, todas elas de origem italiana, e fundaram o Juventus há exatamente 100 anos, 101 anos, não é? Inclusive aqui nós temos um pouco também sobre o Conde Rodolfo Crespi, temos essa belíssima foto que você vai ver aí, da excursão do Juventus para a Itália em 1953, quando o Juventus enfrentou e venceu a Sampdoria, sendo o primeiro jogo de um time brasileiro vencendo uma equipe italiana em território italiano. Muito bom, muito legal. E aqui nós temos muita coisa também relacionada ao estádio da Rua Javari, a confronto entre Palmeiras e Juventus, e também outras coisas importantes e interessantes sobre outros clubes de ascendência italiana, de origem italiana, que hoje já não existem mais também, mas que existiram no início do século, no início do futebol, como é o caso, por exemplo, do Scarpa, como é o caso, por exemplo, do Clube Atlético Ítalo-Brasileiro e do Roma, que foi um dos primeiros adversários do Juventus na época da Várzea. Inclusive foi o time que esteve presente na inauguração do estádio da Rua Javari em 1929. Bom, nós vamos falar bastante, nós vamos tirar bastante conteúdo, bastante tema, bastante assunto dos livros que eu recomendo a você a leitura também. E vale a pena, mais uma obra da Garoa Livros e do nosso amigo Fernando Galuppo, beleza? Agora vamos falar de coisas ruins, falamos de coisa boa, agora vem a parte ruim. Não é exatamente a parte ruim, mas ninguém gosta de errar, não é? Se eu fui bem claro que não há desculpas para erro. Eu disse bem claro, não disse? Thompson! Olha, eu apago. Pelo amor de Deus! Especificamente no vídeo recente, no último vídeo do Juventus no Paraná, nós cometemos algumas pisadas de bola e nós então estamos aqui para fazer a reparação. Eu tinha falado o seguinte: em 1943, o Juventus enfrentou o Atlético Paranaense em 2 jogos, em 2 amistosos, que foram praticamente seguidos um do outro. E o Juventus se deu muito mal, hein? Ele perdeu os 2 jogos. 1-0 e 4-0 em outubro de 1943. Mas na verdade, meus amigos, eu inverti as coisas aí, porque o Juventus ele venceu os 2 jogos sobre o Atlético Paranaense. Thompson! Então, nós temos aí uma correção que acaba sendo muito boa para nós, porque afinal de contas nós temos 2 vitórias a mais na conta aí, pode colocar. Então vamos à correção, e esses são os resultados corretos dessas 2 partidas. E aí estão os jornais, deveria ter conferido os jornais, deveria ter lido o almanaque que estava na minha mão, porque eu cometi a proeza de pegar os jogos na minha planilha, que eu tenho o meu banco de dados, e inverti o resultado dessas 2 partidas.
estavam corretas lá, mas eu fiz alguma besteira na hora de passar e transcrever os jogos, os resultados. Bom, aí estão os jornais. E então, fechando aqui com o slide correto, o jogo do dia 10 de outubro de 43, vitória do Juventus 1-0 no Atlético Paranaense com gol de Paulo. E o jogo do dia 12 de outubro de 1943, 4-0 para o Juventus em cima do Atlético Paranaense, gols de Teleco, Zali e 2 gols de Ferrari. Tá aí. Thompson! E um outro acréscimo, uma outra correção que eu preciso fazer, é que eu tinha esquecido de colocar na compilação que eu fiz 2 partidas, uma do Brasileiro Série B de 1980, em que o Juventus ganhou do ABC de Natal por 2-1 em Natal, e um amistoso realizado em 11 de agosto de 2001, em que o Juventus venceu o Brasiliense por 2-1 na Rua Javari. Além disso, eu também esqueci de colocar os jogos do torneio paralelo da Copa Brasil, que foram realizados em 1986. Thompson! Esses jogos estavam no meu banco de dados, só que eu esqueci de colocar, de marcar na hora de fazer a seleção dos jogos contra times brasileiros fora de São Paulo. Então agora nós vamos colocar esses jogos. A partir deste vídeo em diante, os jogos também desse torneio estarão colocados nos estados aí que faltam, né? Aqui, estado do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E nos estados que já passaram por aqui, né, no Centro-Oeste, na região Nordeste, Norte e aqui na região Sul, que foi o último vídeo, vamos acrescentar agora para você, daqui em diante, agora mesmo aqui, nesse vídeo mesmo, os jogos que ficaram faltando do torneio paralelo da Copa Brasil de 86. Por esse torneio nós tivemos América Mineiro 1, Juventus 1, gol marcado por Rui. Juventus 0, Itumbiara 0 na Rua Javari. Juventus 1, Ubiratã 0, gol marcado por Raudinei. Anápolis 0, Juventus 1 em Anápolis, gol marcado por Claudinho. Uberlândia 0, Juventus 0 em Uberlândia. Na Rua Javari, Juventus 3, Misto 0, gols marcados por Raudinei, Fagundes e Claudinho. Outro jogo que faltou mencionar foi o da Recopa Sul-Brasileira, que o Juventus disputou em 2007 após ter vencido a Copa Paulista. Com o time misto, o Juventus foi derrotado pelo Marcílio Dias por 4-1. Muito bem, agora acho que está tudo certo, nós corrigimos os resultados dos jogos contra o Atlético Paranaense em 44, o Juventus venceu e não perdeu, eu tinha invertido os placares, fiz também esses acréscimos e também indiquei para a leitura, para você conhecer, recomendei a leitura deste livro, que vale muito a pena você conhecer, o Almanaque da Presença Italiana no Futebol Brasileiro, do Fernando Galuppo. Muito bem, é isso aí, muito obrigado ao Galuppo pelo livro, pelas correções, e pela amizade de sempre, e também agradeço a você que acompanha o canal Manto Juventino, a sua amizade. A gente se vê no próximo vídeo, porque tem muito mais por aí ainda. Forte abraço e tchau! Thompson!